Boa noite, sejam todas e todos bem-vindos. Vamos pensar o suicídio. Esse é o nosso objetivo. Estamos aqui reunidos para o nosso quarto colóquio de psicanálise, edição 2023. Havíamos parado e agora estamos voltando com os nossos colóquios. E para a edição 2023, a gente vai estar pensando esse grande tema sobre o suicídio de acordo com o olhar da psicanálise. Eu vou voltar aqui com o banner do nosso encontro, do nosso colóquio, e vamos dar aqui algumas breves orientações. Vida e morte, paradoxos e fronteiras do suicídio na psicanálise. Esse é o nosso tema. Nós iremos realizar, na verdade, 5 palestras. Hoje nós estamos na primeira. No banner que está disponível para vocês, consta uma palestra de 4, mas, na verdade, serão 5 palestras. E hoje nós estamos na primeira. Lembrando que os nossos encontros, eles estão em 2 formatos. O formato presencial, para todos os inscritos que estão em Teresina, na Grande Teresina, incluindo Timon. E o online, para todos os inscritos que estão em outras regiões, em outros estados, ok? Vocês, ao fazerem a inscrição, leram lá as orientações. Iremos fornecer um certificado gratuito, entretanto, as orientações devem ser seguidas. Como serão 5 encontros, precisamos ter um mínimo de 4 encontros participando dos eventos, sem que haja, assim, falta. Na verdade, apenas uma falta será suportável, será recebida para que o certificado seja emitido. 5 encontros, você tem que ter 4 presenças para ter direito ao seu certificado. Lembrando que o nosso objetivo é pensar a psicanálise. Vamos iniciar. Vamos apresentar alguns conceitos introdutórios e, em seguida, nós já vamos desenvolver a nossa temática. Pensando o suicídio, vida e morte, paradoxos e fronteiras do suicídio na psicanálise. O suicídio é o óbito decorrente de uma lesão autoprovocada voluntariamente. E aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a 3ª causa de morte nos indivíduos de 15 a 44 anos. E quando pensamos na segunda, nós vamos então perceber que, segundo a OMS, o suicídio entra como a 2ª causa de morte entre jovens de 10 a 24 anos de idade, configurando-se como um grande desafio no âmbito da saúde pública. Começando a olhar para a psicanálise, o suicídio é um modo de sair de cena. A psicanálise nos ensina que quem mata e quem morre no suicídio não são necessariamente a mesma pessoa. Muitas vezes se busca matar algo que é, ao mesmo tempo, o mais estranho e o mais íntimo do sujeito. Precisamos pensar, às vezes, a construção de um suicídio atravessa anos na vida de um sujeito. E assim, o elemento vai como se que calculando, imaginando, é isso, né? Às vezes, a construção de um suicídio atravessa anos na vida de um sujeito. Nosso objetivo é pensar o suicídio pelos viés da psicanálise. Logo, o nosso objetivo hoje é apresentar o tema Vida e Morte, Paradoxos e Fronteiras do Suicídio na Psicanálise, realizar um apanhado sobre o suicídio, apresentar alguns dados sobre o suicídio e, por último, entrar na visão da psicanálise.
Nós temos aí o nosso script, a palestra número 1, que é a palestra de hoje. Nós estaremos, então, apresentando a temática, fazendo algumas considerações. Na palestra 2, que será no dia 10 de outubro, nós estaremos mergulhando na psicanálise, uma busca da compreensão dos processos mentais psíquicos envolvidos no suicídio. A ideia é realizarmos uma autópsia do suicídio. Pensarmos no suicídio como espetáculo, sofrimento narcísico e dificuldades nas relações de objetos e outras considerações. O desenho etnográfico do suicídio, o suicídio e a sua essência transgressora. Esse material ele vai perpassar a palestra 2, a palestra 3, nosso encontro de número 2, nosso encontro de número 3. E na palestra 4, a escuta do suicídio. Isso é possível, gente? Escutar o suicídio? Então, na palestra 4 e na palestra 5, nós vamos estar pensando na clínica, no papel do psicanalista, na escuta que a psicanálise traz para o suicídio. Isso é possível? Vamos manter, então, a autópsia do suicídio. Vamos estar pensando na travessia entre o pulsional e a experiência quase-morte. Vamos estar aí olhando novos viés para o olhar da clínica. A escuta do suicídio depois do suicídio. É um desafio, viu, gente? É um desafio, mas é uma grande escuta, ok? É um afiador, né? Um amolador dos nossos ouvidos de analistas. Colocar em evidência a nossa terceira orelha, o nosso terceiro ouvido. Então, nós iremos perpassar nas palestras 4 e 5 a escuta do suicídio. Isso é possível? Isso é possível? Ouvir a pulsão, a ideia da experiência quase-morte, escutar o suicídio depois do suicídio. Ok, gente? Então, contamos aí com vocês, vamos estar participando, vamos procurar tirar grandes proveitos nesta temática do colóquio edição 2023. Sabemos que a morte, né, nós sempre vamos lidar com ela. A morte é algo desde sempre, já que é uma relação constitutiva da vida de todos nós. Vamos pensar. Há um desejo no suicídio? Ou não há desejo? Se há desejo, então há sujeito? Que sujeito? Que sujeito é esse? Que desejo? Estamos diante do enigma do desejo. Um paradoxo fundamental. Pensar o suicídio com o olhar da psicanálise, da escuta, da subjetividade do sujeito, e não com o olhar das cartilhas e manuais sobre o suicídio. É claro, a psicanálise ela está de forma muito ali certificadora, aceitando e cooperadora de todas as campanhas em relação ao suicídio. As cartilhas, os manuais que trabalham prevenção, que trabalham aí todo um processo que visa conscientizar e até mesmo olhares no sentido de já estarmos buscando a evitação dessa tendência. Então, a psicanálise não tem nada contra as cartilhas e os manuais sobre o suicídio. Entretanto, a psicanálise vai pensar o suicídio além deste material, além das cartilhas e além dos manuais. E o nosso objetivo com o quarto colóquio de psicanálise, quando a gente pensa o tema vida e morte, paradoxos e fronteiras do suicídio na psicanálise, é exatamente trabalhar uma escuta da subjetividade do sujeito. Então, não vamos estar olhando e seguindo cartilhas e manuais sobre o suicídio. Nós vamos nos concentrar
na escuta, na clínica, na terceira orelha, no ato de analisar, no cotidiano da clínica. É um desafio, é a proposta, escutar o suicídio. A psicanálise não desabona a prática preventiva do suicídio, mas ela articula a escuta da dor e da tragédia do outro, a passagem pela palavra como principal forma do tratamento da angústia e do mal-estar. Diante disto, eis aí o nosso tema, vida e morte, paradoxos e fronteiras do suicídio na psicanálise. Colocamos aí algumas gravuras, se alguém já identificou as gravuras, já nós vamos colocar a procedência, o porquê estão aí. Quando pensamos este tema, vida e morte, paradoxos e fronteiras, a gente precisa, no olhar da psicanálise, de acordo com o objetivo aqui do nosso colóquio, da nossa temática, pensar um pouquinho, entender paradoxo e fronteira. Vamos lá? Paradoxos. Gente, o paradoxo é uma figura de linguagem ou uma figura de pensamento e consiste na expressão de uma ideia contrastante, isto é, em que há oposição, além de conter em si uma contradição, uma incoerência por apresentar elementos que se contradizem. Mas, para além disso, os paradoxos também aparecem em questões éticas do dia a dia da vida de todos nós. Então, os paradoxos também se aparecem em questões éticas do dia a dia de todos nós. Pensando em fronteiras, a nossa ideia aqui é fronteiras como a ideia de apresentar novos desafios em termos de definição, medição e aplicação da neutralidade. Percebem? O olhar, o posicionamento, como é que a psicanálise vai transitando. Eu busco aqui, busquei aqui delinear fronteiras éticas entre duas finalidades para intervenções na escuta analítica: o tratamento e o melhoramento. O tema do colóquio faz lembrar a obra de João Cabral de Melo Neto, escrita entre os anos de 1954 e 1955. A obra intitulada Morte e Vida Severina. A obra intitulada Morte e Vida Severina, que retrata a trajetória de Severino, que deixa o sertão nordestino em direção ao litoral em busca de melhores condições de vida. E aí o título da obra do João Cabral de Melo Neto, coloca a palavra morte antes da vida, mostrando como é mais fácil morrer do que viver na miséria. A ideia aqui de miséria, quando a gente olha o social de uma forma global, ok? O social global psíquico, ok? E aí, quando o autor coloca a palavra morte antes de vida, ele procura mostrar, e o nosso tema, o nosso foco com o quarto colóquio de psicanálise sobre o suicídio, é exatamente mostrar como é mais fácil morrer do que viver na miséria em que a pessoa vive. No contexto do livro do João Cabral, como é mais fácil morrer do que viver na miséria em que Severino, todos os severinos, todas as severinas viviam. Nós temos, então, aí as gravuras, né? O Severino, a busca, o último quadro ali, uma tentativa de suicídio, se jogar, né, no rio Capibaribe, é por aí. Então, no poema de João Cabral de Melo Neto,
Severino pensa em suicídio, pensa em jogar-se no rio Capibaribe, diante do cenário sórdido em que ele vivia. Diante deste cenário, o suicídio parecia uma boa opção, interromper a vida que também é morte severina. A morte a ninguém poupa, viu, gente? A morte a ninguém poupa. Contudo, a persistência da vida é a única maneira de vencer a morte. Qual é o sentido da morte no poema Morte e Vida Severina? Observamos que a morte é vista pelos indivíduos como sendo o melhor repouso para quem vive uma vida difícil. Percebem o grande conflito na psique? O grande conflito na internalidade, na subjetividade do sujeito? A morte é vista pelos indivíduos como sendo o melhor repouso para quem vive uma vida difícil. A identidade oscilante de Severino é um dos pontos de partida para a fomentação da crise existencial. A identidade, então, individual é a única forma que o faz se sentir único ao meio. Logo, na disputa pela identidade, está envolvida uma disputa disruptiva. Percebem? Como é a coisa lidar com a morte, com a vida, com a vida, com a morte, essa busca da identidade individual. E aí, a identidade individual é a única forma que leva ao sujeito, né? No caso aí, Severino, é a única forma que o faz se sentir único ao meio. Então, na disputa pela identidade, está envolvida uma disputa disruptiva. E aí o sujeito, ele busca essa disrupção. Ou seja, representar é uma das formas que Severino usa para que, em certo momento, possa se tornar diferente dos demais ao seu redor. Ter sua existência reconhecida é a única forma de Severino sentir-se único, já que essa ausência de identidade é assumida pela identidade coletiva. Essa falta de reconhecimento da identidade individual é o principal motivo para a representação da morte na instância do suicídio severino. Vocês percebem a fomentação da crise existencial? Vocês percebem a existência de um grande conflito psíquico, de um grande lugar em que o sujeito se encontra? Então, quando pensamos em suicídio, temos que pensar em identidade. Identidade do sujeito. Como está a identidade deste sujeito? Uma identidade oscilante, ok? E aí o sujeito vive uma disputa pela identidade, que de alguma forma algo envolve uma disputa disruptiva. E aí o sujeito entra nesse movimento. Tem que ter algo disruptivo. O suicídio, ele vai apresentar-se como solução para a maioria das pessoas. Ele vai apresentar-se como algo que precisa ser extirpado, precisa ser banido. E aí, afirmar a identidade significa demarcar fronteiras. Ser diferente é a forma que pode demarcar a identidade. Pessoal, não é fácil ser diferente. Não é fácil ser diferente. Mas é uma coisa que nós precisamos almejar. É uma coisa que nós precisamos alcançar. Afirmar a identidade. Percebem? O sujeito não consegue afirmar a identidade dele. A realidade que ele vive nesse global social, nesse global psíquico, é um caos. É um caos. Então, afirmar a identidade significa demarcar fronteiras. Ser diferente é a forma que pode demarcar a identidade.
O suicídio, ele apresenta-se, na verdade, como uma maneira que o sujeito encontra de demarcar a sua identidade, mesmo que isso signifique entrar em uma disputa disruptiva. Logo, a demarcação da identidade entra como sendo o principal resultado. Quando voltamos ao personagem Morte e Vida Severina, a personagem não consegue adquirir essa tão almejada identidade individual. Assim, o suicídio apresenta-se como solução. Repito, representar é uma das formas que Severino usa para que, em certo momento, possa se tornar diferente dos demais ao seu redor. Ter sua existência reconhecida é a única forma de Severino sentir-se único, já que essa ausência de identidade é assumida pela identidade coletiva. Essa falta de reconhecimento de identidade individual é o principal motivo para a representação da morte na instância do suicídio severino. Percebem isso, gente? Vamos lá. Tentativas de suicídio, abordagens na atenção primária. A partir desse momento, eu vou entrar um pouco naquilo que está nos manuais, naquilo que está nas cartilhas, nas estatísticas, para que a gente consiga realizar aqui um aspecto situacional, mas o nosso foco é o olhar da psicanálise, porque nós queremos fechar nas duas últimas palestras a clínica, a escuta do psicanalista. Todas as vezes que vocês observarem na imagem que aparece para vocês, esse quadrinho aqui embaixo, com o nome do professor Dr. Maurício, é porque eu estarei utilizando o material que não é meu, e sim do professor Maurício. Então, dentro da ética, dentro das normas da ABNT, dentro da metodologia científica, eu estarei seguindo o roteiro da cientificidade. Ok? Então, sempre que aparecer na figura que vocês conseguem ver, esse quadrinho aqui embaixo, professor Dr. Maurício Eugênio, é porque eu estou utilizando o material do professor Dr. Maurício Eugênio. Vamos lá. Tentativas de suicídio, abordagens na atenção primária. Aspectos históricos e culturais. O suicídio já foi motivo de admiração, tolerância, discriminação e condenação ao longo da história e das culturas. Lá na Idade Média, significava possessão. Na Grécia Antiga, o cidadão deveria expressar porque não queria mais viver. Então, nós temos aí os primeiros momentos, os primeiros lances dos aspectos históricos e culturais do suicídio. No catolicismo, o suicídio passou a ser condenável quando esse tornou-se a religião oficial do Império Romano. No antigo regime, os bens dos suicidas eram confiscados. E, com a Revolução Francesa, nós começamos, então, a vivenciar algumas alterações. Procurei aqui, repetindo, de forma original, o pensamento aí do professor Dr. Maurício, utilizando material de sua propriedade. Suicídio e o SUS. O que nós temos? Alta incidência de suicídio e tentativas de suicídio. Nós temos o Plano Nacional para a Prevenção do Suicídio. Nós temos os manuais de prevenção ao suicídio, organizados pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. E nós temos limites e possibilidades de intervenção às tentativas de suicídio na atenção primária. O que é importante observar, gente? Seguindo aí esse roteiro, pensando no suicídio, nesses elementos
que antecedem, nesses elementos que circulam na internalidade do sujeito. Ainda não estamos aqui dentro da visão psicanalítica propriamente dito, mas já estamos caminhando nessa direção. O que é importante observar, né? Aí o sujeito diz: como você se sente? Né? O sujeito não responde, ele apenas pensa: eu preciso de ajuda. Percebe? Aquele que vai se suicidar, na maioria das vezes, ele não fala, ele não responde, ele apenas pensa. E aí a gente pergunta, a família pergunta, o papagaio pergunta, todo mundo pergunta: você pensa em se matar? Você quer se matar? E o sujeito não responde, o sujeito pensa. Né? Como você se sente? Eu preciso de sua ajuda. E essa ajuda vem? Essa ajuda vem. Às vezes, no ambiente doméstico, alguém está pensando: eu preciso da sua ajuda, mas não consegue falar. E essa ajuda vem? Então, pessoal, os itens ao lado, né, esses que estão aí demarcados com esses pequenos quadrados, que eu vou citá-los já já, os itens ao lado podem ser observados e entram como predisposições ao suicídio. Entretanto, muitos que cometem suicídio, na maioria das vezes, não apresentam nitidamente essas características. É possível que as mesmas sejam relatadas por familiares ou amigos após o suicídio ocorrer. Vejamos, então, né, alguns fatores que são predisposições ao suicídio. Vamos lá. Comportamento retraído, dificuldade de relacionamento, ansiedade ou pânico, mudanças abruptas de conduta, irritabilidade, pessimismo, apatia, odiar-se, culpar-se, sentir-se sem valor, vergonha, perda importante por morte, perdas, né? Perdas de coisas, de pessoas importantes por morte, situações de divórcio, separações, dentre outras. Dentre outras. E aí a gente tem os estágios no desenvolvimento da intenção suicida. Pensamentos sobre morrer, intenção de morrer, que é a ideação de morte, a elaboração de um plano, né? Na maioria das situações, um plano é elaborado, né? São pequenos os casos em que a coisa é assim, tum, do nada, aconteceu. É minoria. De forma majoritária, quando a gente percebe esses estágios no desenvolvimento da intenção suicida, inicia-se com o pensamento sobre morrer, depois vem a ideação de morte, que é a intenção de morrer, e aí um plano começa a ser elaborado. Eu falei para vocês lá no início que, em regra, né, são anos e anos que o sujeito vai elaborando, vai trabalhando, vai traçando um plano. E aí, o ato de morte. Ok? O ato de morte. Vamos lá, vamos continuar. Nós temos os predisponentes distais, ou seja, as predisposições distantes, e nós temos os precipitantes, que são os proximais, os que estão mais próximos. Vamos lá, naquele primeiro quadro, transtornos psiquiátricos, tentativa prévia de suicídio, suicídio na família, já tem um quadro, já tem uma história de suicídio na família, abuso sexual na infância, história de comportamento impulsivo ou agressivo, história de isolamento social, doenças incapacitantes, incuráveis. Poderíamos colocar mais elementos aí. Vamos aos proximais, né? Os precipitantes.
desilusão amorosa, separação conjugal, conflitos relacionais e a derrocada financeira. Percebem? Perda de emprego, desonra, vergonha, embriaguez, fácil acesso a um meio letal, alta recente de internação psiquiátrica e outros elementos a gente poderia estar aí listando. Vamos lá. O binóculo da psicanálise. Ou o binóculo da psicanálise. Pessoal, todos que tentam suicídio pedem ajuda? Todos que tentam suicídio pedem ajuda? O que é se suicidar? É se matar, gente. Pronto. Ok? O que é se suicidar? Resposta rápida e simples. É se matar. E para se matar, ou seja, para morrer, a pessoa pode fazer 1000 coisas. Ok? Para morrer, para se matar, a pessoa pode fazer 1000 coisas. Pular de um prédio, de uma ponte, tomar veneno, excesso de medicação, dar um tiro em si mesmo ou pedir para alguém dar, colocar fogo no próprio corpo, entrar na frente de um carro em alta velocidade, se jogar no mar ou rio para se afogar, entrar na frente de um tiroteio e tantas outras fórmulas. É só escolher e pronto, ok? Tem gosto para cada um. Essa é a verdade. Tem gosto para cada um. Vida e morte. Nós estamos no binóculo da psicanálise. O que quer o suicídio? O que quer o suicídio? Deixar de viver? Será? O que quer o suicídio? Morrer? Morrer por quê, gente? O que quer o suicídio? Teria mesmo que morrer? Teria outra opção? Morrer para quê? Pessoal, o suicídio é uma decisão da pessoa, ok? O suicídio é uma decisão da pessoa. A gente sabe quem vai se suicidar? A gente sabe se a pessoa X ou Y vai se suicidar? Eu não estou falando simplesmente de pessoas que pensam e falam que irão se suicidar. Não! Não estou falando simplesmente de pessoas que irão tentar se suicidar e que só ficam conhecidas como suicidas, como pessoas que tentam, pessoas tentadas. E o tentar aqui se refere somente à tentativa sem êxito. Vamos lá. Será que todos que irão se suicidar avisam antes e pedem ajuda? Nós temos alguns casos aqui em Teresina, e a citação aqui é apenas citação dentro do conteúdo do foco palestral, da palestra. Será que o prefeito Firmino, o médico psiquiatra Adilson Lima Fortes, o médico Eduardo Melo, ambos de Teresina, e tantos outros que se suicidaram, avisaram que iam se suicidar? Percebem? Vamos adiante. Alguns dados informativos, estatística. Estamos aí com o binóculo da psicanálise, viu, gente? Quando pensamos em suicídio, pensamos em quem? E em que idade? Em regra, não pensamos em suicídio considerando que o pai, a mãe, o irmão, o filho, o marido, a mulher, o papagaio, o gatinho que faz parte da nossa família possam se suicidar. Não é verdade? Pensamos no outro. Pensamos em outra pessoa. Gente, criança se suicida? Sim, sim. Criança sofre muito, gente. Criança pensa em morrer, em se matar, até em matar os pais, e etc.
dos 12 primeiros meses aos 10 anos, no máximo 12 anos, eu estou aqui, nesse momento, em nosso colóquio, considerando a criança perpassando esse período etário, dos 12 primeiros meses aos 10 anos, no máximo 12, sim, a criança sofre muito, a criança pensa em morrer. Qual é o lugar da criança na atualidade? E que mensagem o sintoma infantil busca transmitir? Percebem? Estamos pensando nisso, temos políticas públicas de saúde, o governo está preocupado com isso, as famílias estão pensando nisso. Gente, olhe o olhar da psicanálise. Qual o lugar da criança na atualidade? E que mensagem o sintoma infantil busca transmitir? O Lacan, ele afirmou que se o sintoma infantil remete à estrutura familiar, esta, por sua vez, nos aponta diretamente para as formas de subjetivação e laço social da atualidade. Sobretudo, aquilo que de disfuncional e patológico é inerente a essas coisas. Vamos adiante. Suicídio e adolescência. Gente, o índice de suicídio na adolescência é enorme, é grande, embora não seja divulgado. Muitos suicídios na adolescência não acontecem somente por causa das coisas da adolescência ou pelo que o adolescente está sentindo. Muitas situações de suicídio na adolescência estão vinculadas à realização de um desejo que já ocorria na infância e não foi concretizado. Percebem? Eu estou considerando aqui uma faixa etária de 12 aos 18 anos, podendo ir aos 21 anos, pensando aqui no suicídio e adolescência. E aí nós temos uma informação. Entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio ocupa o 4º lugar como causa mais frequente de óbito, ficando atrás apenas de acidentes de trânsito, doenças e violência. Vamos na fase adulta, o adulto, suicídio e adultez. Na fase adulta, outras questões entram nas configurações, embora, em alguns casos, ainda sejam as questões da infância ou da adolescência que retornam com muita força. Entretanto, aqui teremos outras questões. Na adultez, nós iremos encontrar outras questões na história do suicídio. Eu estou olhando aqui no foco da nossa palestra, né, no objetivo do nosso colóquio, eu estou colocando aqui a fase adulta de 21 anos a 65 anos. Me atrevo até a jogar a 75 anos. Esse intervalo, esse interstício etário aí, considerando a fase adulta e o suicídio na adultez. Vamos entrar no idoso. A fase idosa. Como é o suicídio na velhice? Não ocorre? Hã? Não ocorre? Gente, a velhice é a idade da sabedoria, da prudência, do maduro. Eu não estou falando de amadurecimento. Amadurecimento vai entrar como um processo, ok? O velho, o idoso, a velhice, a gente diz, está maduro, ok? E aí a gente pensaria, não vai ocorrer suicídio nesta fase, porque o idoso é maduro. Puro engodo, pura ilusão, viu, gente? O índice de suicídio no idoso é assustador, viu, gente? Eu estou considerando aqui o idoso pegando uma faixa etária de 70 a 100 anos. E aqueles que conseguem passar de 100 anos, né, de 70 a 110, 115 anos. Beleza? Vamos adiante. Quais são os índices de suicídio no Brasil? E aí, para entender o problema do suicídio no país, o melhor caminho é analisar os números sobre esse tipo de morte.
segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado agora recente, em julho de 2023. 16.262 mortes, registros de suicídio no Brasil. Essa informação que saiu agora em julho se refere ao ano de 2022. Nós temos aqui uma tabelinha, ok? E aí vocês olham a tabelinha, eu não vou apresentar os dados, mas eu coloquei ano 2020, 2021, 2022 e os estados de 1 a 5 com o maior índice aí de suicídio. São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e assim por diante, ok? Em 2020, voltando lá atrás, foram registradas 12.895 suicídios. Entre os 5 estados com maiores casos nesse período estão São Paulo, primeiro, Minas Gerais, segundo, Rio Grande do Sul, terceiro, Santa Catarina, quarto, e o Paraná, no quinto lugar. Considerando o número de suicídio por milhão de habitantes, os 5 primeiros estados são, considerando agora, ok? Por milhão de habitantes. Aí nós temos uma mudança nos estados. Isso em 2020. Aí nós temos Rio Grande do Sul, número 2, Santa Catarina, número 3, Mato Grosso do Sul, número 4, Piauí, número 5, Roraima. É isso, gente, é isso. Vamos lá, vamos caminhar para o nosso encerramento. Já já a gente encerra aqui. Algumas outras informações. Suicídio é a maior causa de morte de policiais militares no Rio Grande do Sul. Ok? Policiais militares lá naquele estado morrem mais pelas próprias mãos do que em confrontos. Um dado interessante. Número 2. Tentativas e pensamentos de suicídio em empresas aumentaram 367% em 2023. São os suicídios empresariais. Não significa de empresários apenas. São os suicídios que acontecem envolvendo um caos dentro da empresa. Uma realização profissional, uma identificação profissional, um bullying empresarial, enfim, diversos elementos. Um levantamento realizado com 300 empresas pela Mental Client, uma consultoria de saúde mental no trabalho, mostrou que os índices de tentativa e ideação suicidas tiveram um aumento de 367% em 2023. Terceiro item. Até o ano presente, de 2023, foram registrados até o momento 31 pessoas que tentaram tirar a vida na Terceira Ponte, em Vitória, no Espírito Santo. E esta informação é fresquinha, 8 de agosto de 2023. Já já eu mostro algumas coisas lá no Espírito Santo. Por último, item 4, o risco de suicídio entre os médicos é de 2 a 3 vezes maior que a população em geral. É sério, viu, gente? É sério. Vamos lá. Lá no Espírito Santo, uma morte por suicídio a cada 2 dias e meio. Nós temos aí a imagem da Terceira Ponte. Liga o município de Vitória ao município de Vila Velha, onde nós temos ali a fábrica de chocolate Garoto. E aí o governo do estado, juntamente com a prefeitura e os órgãos, né, de prevenção, tiveram a ideia, né, de colocarem, vocês olham aí na imagem abaixo, uma grade de proteção. E essa grade de proteção, de acordo com a estatística, tem ajudado a zerar ocorrências de suicídio na Terceira Ponte. O estado do Piauí, Teresina, capital do Piauí, destaca-se pelas elevadas taxas de suicídio no Brasil.
O risco de morte por suicídio em Teresina apresentou tendência de crescimento. Viu, gente? Temos aí um quadrinho, realidade no Piauí. Então, número de óbitos por suicídio segundo sexo residentes no Piauí no ano de 2021. Masculinos, 289. Feminino, 60. E aí o total, 349 mortes, né, por suicídio aqui no Piauí. Vamos entrar agora no olhar da psicanálise e já vamos fechar o nosso colóquio de hoje. Lembrando que no dia 10 de outubro voltamos para a segunda palestra. O olhar da psicanálise. Sabemos que o sujeito se relaciona com a morte desde sempre. Ok? O sujeito se relaciona com a morte desde sempre, já que esta é uma relação constitutiva, ok? A psicanálise olha a pulsão. O Lacan vai dizer que a morte é uma pulsão, e a pulsão não morre, viu, gente? Ok? Então, sabemos que o sujeito se relaciona com a morte desde sempre, já que esta é uma relação constitutiva. A passagem ao ato é uma passagem só de ida. Essa passagem ao ato é a fala da psicanálise, principalmente olhando para o ato do suicídio, olhando para a moção do sujeito em buscar alguma coisa com o suicídio. Então, a passagem ao ato é uma passagem só de ida, não tem retorno, pois produz uma modificação na posição do sujeito na cadeia significante. Pensar o suicídio com o olhar da psicanálise, da escuta da subjetividade do sujeito e não com o olhar das cartilhas e manuais sobre o suicídio. Lembram? É a proposta nossa, é a proposta do colóquio, principalmente quando chegarmos nas duas últimas palestras, que nós vamos entrar na clínica, entrar na escuta, com a proposta, sem finalizar, apenas introdução, porque é um campo vastíssimo, escutar a pulsão, trabalhar com a experiência quase morte, escutar o suicídio depois do suicídio. Vamos lá, para a gente fechar. Aqui não trata-se de pensar se é certo ou errado, se pode ou não pode, mas do que quer o sujeito em sua angústia, em seu desdesejo, o sintoma e o sintomê, ok? Então, não estamos aqui querendo ou pensando ou tendo uma fórmula. Aqui não trata-se de pensar se é certo ou errado, se pode ou não pode, mas o que quer o sujeito em sua angústia, em seu desdesejo? Nem todo suicida tem necessariamente a morte como objetivo. Normalmente, o suicida não tem o que dizer sobre sua tentativa, já que ela toma o lugar de toda e qualquer palavra. Ok? A escuta da pulsão. Precisamos aprender a escutar a pulsão. Se conseguirmos fazer isso, conseguiremos grandes avanços em relação à clínica do suicídio. Lembrando que a psicanálise trabalha com o atemporal. Logo, a psicanálise é o antes, o agora e o depois. Precisamos, então, pensar no antes do sujeito, no agora do sujeito e no depois do sujeito. Este é o foco, este é o objetivo deste tema aqui no quarto colóquio, edição 2023 da Escola Freudiana, Seção Teresina. A Escola Freudiana, Seção Teresina, ela é mantida pela Associação de Psicanálise, Associação Piauiense de Psicanálise. Então, gente, concluindo, é preciso muito cuidado ao pensar a questão do suicídio, pois trabalhar com este tema é um exercício de modéstia, sem especularização, sem pretensões de um resultado permanente. Jamais reduziremos as taxas de suicídio a zero.
mas a psicanálise ou o psicanalista experiente estar acostumado a ouvir de um paciente que tal sessão ou interpretação foram cruciais para reconectá-lo com a vontade de viver. Ok? Então, esse é o objetivo, esse é o foco, esse é o desafio, é isso que a Escola Freudiana Seção Teresina, esta é a mensagem que o quarto colóquio, edição 2023, de psicanálise, morte e vida, paradoxos e fronteiras do suicídio na psicanálise, deseja mostrar, deseja trabalhar e entrar como um desafio. O psicanalista experiente estar acostumado a ouvir de um paciente que tal sessão ou interpretação foram cruciais para reconectá-lo com a vontade de viver. Então, a psicanálise, ela não vai ajudar, ela não vai dar conselhos, ela não vai bater no ombrinho do suicida, ela vai chamá-lo para o divã, ela vai dizer ao sujeito, me fale sobre a morte, me fale sobre o seu desejo de morrer. Ela vai procurar escutar o sujeito com uma prospecção, com um olhar lá na frente. E o nosso desejo é que este sujeito entenda a necessidade e a importância desta reconexão, né? Reconectar-se com a vontade de viver. Nós vamos terminar aqui, voltamos no dia 10, e aí nós vamos entrar nas reflexões a partir da psicanálise. O suicídio, o enigma, quando a palavra cessa. Percebem? O olhar da psicanálise, o enigma, quando a palavra cessa. O enigma, quando o silêncio é a angústia não simbolizada. O narcisismo impede que o sujeito deseje a própria morte. Não há representação inconsciente para a morte. Estamos aqui dando pontapé para a próxima palestra, quando entraremos nas reflexões a partir da psicanálise, e estaremos aí trabalhando esses elementos aí. Beleza? Voltamos aqui com a observação embaixo, professor Dr. Maurício Eugênio. Então, estamos usando aí material, ideias dele, e vamos estar trazendo a proposta de um repensar, de um se debruçar, de um afiar a escuta, para que tenhamos aí condições de escutar a pulsão, de escutar a morte, a EQM, o suicídio após o suicídio. Gente, muito obrigado mesmo, muito bom ter vocês. Espero que vocês voltem no dia 10 para o nosso segundo encontro. Estejam acompanhando as orientações ali no WhatsApp. Quem já se inscreveu não precisa se inscrever de novo, só precisa ir confirmando a presença em cada palestra realizada. Podem convidar outras pessoas, dá tempo ainda, ok? Possivelmente o nosso próximo encontro, aumentando o número de presenciais, ou seja, participantes presenciais, possivelmente nós iremos fazer em um outro local. Já temos um colega que está disponibilizando o uso de um local em uma das instituições de ensino superior aqui no Piauí. Nós vamos ver isso direitinho e vocês serão informados, tá bom? Gente, grande beijo para vocês, muito obrigado. Estamos encerrando aqui a nossa palestra. Eu deixo aqui a luz do nosso objetivo, finalizando o quadro final, a palavra final. Muito obrigado, uma boa noite para todos vocês. Todo homem que ousa comentar a morte de outro homem é um miserável. Pascoal Quignard, grande pensador. Obrigado, até o nosso próximo encontro, dia 10 de outubro de 2023.